Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma aula da formação para professores de língua portuguesa, nono ano, recuperação e aprofundamento. Meu nome é Edson, sou formador da IFAP e farei a moderação para a professora especialista Mônica Cardoso Pereira. Com vocês, professora Mônica. Olá, boa tarde, Edson. Meu coração já estava assim, ó. Eu não estava te ouvindo. Já estava? Agora a gente vai conseguir fazer com eficiência mais uma formação e depois vamos deixar disponível aqui para vocês, aliás, lá no YouTube. Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica, já estive aqui na formação da sequência de atividades 1 e na sequência de atividades 2. Como algumas pessoas me conhecem, eu atuei no Centro de Mídias no ano passado com o nono ano, mas venho aí já há 18 anos dentro da rede, trabalhando em Centro de Línguas como professora de espanhol e também como professora de língua portuguesa da rede, né, como eu estava dizendo, e também em escolas particulares aqui de São Paulo. Estou animada por estar aqui com vocês. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Olá, professores, já estão aqui? Eu já vou compartilhar nossa tela com vocês, nossa apresentação, para a gente não perder tempo. Olha só, nós estamos fazendo o planejamento, aliás, né, uma formação para recuperação e aprofundamento, não é? A gente sabe que a gente precisa recuperar e a gente aproveita para se aprofundar em várias coisas que esse ano pandêmico, né, nos deixou aí meio que as lacunas que a gente ficou, né? Bom, eu já começo sempre mostrando para vocês que se vocês não têm o material nas escolas, vou até pontuar aqui, algumas escolas não receberam até material suficiente para todos os alunos, que é o caso da minha escola. Então, não sobrou até para os professores, para a gente poder pegar lá. Tem professor que não pegou. Então, às vezes, se vocês não conseguiram, como a gente também está nesse contexto híbrido, a gente consegue deixar muitas vezes no celular. Eu tenho meu caderno do aluno aqui no celular, ou a gente baixa no computador mesmo para utilizar até, né? Hoje eu estava fazendo postagem dos meus alunos, coloquei esse linkzinho que está aí lá para eles no Google Classroom. Você coloca lá, se vocês não quiserem copiar e colar esse link, a gente vai lá no Google, coloca EFAP, material de apoio. Aí no material de apoio você seleciona anos finais e coloca lá aprender sempre. A gente está falando do aprender sempre. E você tem as duas versões lá, o caderno do aluno e o caderno do professor. Eu falo novamente, porque às vezes a gente baixa e não acha a nossa série. Quando a gente vai baixar o caderno do professor, gente, o do professor vem do 6º ao 9º. Então, o 9º ano vai lá para o finalzão. Né? Às vezes demora até para carregar, mas está lá perto da página 200, por aí. O caderno do aluno, sim, esse vem separado por ano, série, e você vai lá, clica no 9º ano e vem em língua portuguesa, depois matemática, tá bom? Ai, saudade de vocês também, muita saudade, gente. Olha lá, quais são os objetivos da formação de hoje? Olha lá, hoje, nós, professores que estamos aqui, deixa eu até ver quantos a gente tem aqui. Estamos em praticamente 150 professores aqui hoje, né? Nós temos 3 objetivos nessa formação, esses 45 minutos. Primeiro, que é refletir o planejamento da sequência de atividades 3 sob a ótica da aprendizagem ativa. Então, o nosso papo hoje é falar de aprendizagem ativa, tornar os momentos de aprendizagem, fazer com que os alunos, aliás, tenham esses momentos de aprendizagem ativa para que eles sejam protagonistas da sua, né, da sua própria aprendizagem. Estou sendo redundante, me desculpem. Depois a gente vai analisar a sequência de atividades 3, porque no Aprender Sempre se chama sequência de atividades, e a gente já falou da 1 e da 2, agora é a 3, e a gente está no volume 1 ainda, né? Primeiro bimestre, de modo a reconhecer como ela estimula o protagonismo. Sim, porque ela está sendo escrita, formulada, voltada para as metodologias ativas. Por isso que ela estimula o protagonismo do estudante. E por final, a gente vai propor encaminhamentos para serem desdobrados por vocês após a transmissão, a fim de fortalecer a aplicação da sequência de atividades 3
por meio dessa aprendizagem ativa, né? Eu acho que vocês receberam um roteiro e depois vocês têm que fazer esse planejamento conjunto aí e a gente vai dar esse help para vocês hoje, tá? Olha, bom, por enquanto, olha, professor Carlos sempre pergunta, né? Aliás, sempre tem alguém que pergunta onde que eu consigo. Olha, professor Carlos, eu estava ouvindo a transmissão anterior. E aí, vou até falar aqui com vocês, porque às vezes, né, vocês ficam ali na tela. Olha só, gente. Quando termina, tá bom? A formação, fecha o chat. Quando o chat é desabilitado, aparecerão 3 mensagens. Aí, dentro dessas mensagens, 3 links. O link para fazer a avaliação, o link para você ir direto no material de apoio, que é esse que a gente está falando, para aprender sempre, e um link chamado Roteiro Recuperação. Esse roteiro recuperação e aprofundamento, você vai direto para o planejamento, né, a atividade que a gente tem que fazer, mais um drive onde estão os PPTs do que a gente está falando aqui. Esse PPT de agora já está lá. E se você abrir esse PPT no seu computador, vai lá embaixo nos comentários que ficam em cada slide, eu coloquei um resumo do que eu estou falando, tá bom? Então vai ser muito bom para vocês pegarem depois. Ó, vou voltar aqui a compartilhar. Aí, professora Eliette, tudo bem? Eu acho que eu sei quem é você, professora Eliette. É? Acho que é você, né, Eliette? Bora lá. Voltando. Vamos começar, então, o nosso panorama da sequência de atividades 3. Gente, o panorama se apresenta, primeiramente, pela apresentação das habilidades. Eu coloquei, tá bem pequenininho aí, a referência é Caderno do Professor, Língua Portuguesa, 9º ano, página 228. Esse panorama só vai ser apresentado no caderno do professor. Então, vocês vão ter que baixar de qualquer jeito para ver. E essa primeira página, que aparece em toda a sequência, ela é ótima para a gente poder nortear nosso planejamento. Eu falei de manhã, eu vou falar novamente, vou sempre falar em todas as formações, gente, quão importante é a gente se apropriar, né, da matriz das habilidades essenciais, porque eu acho que ela facilita muito o trabalho da gente que tem que construir aquele documento. As habilidades já indicam para a gente o caminho que a gente tem que fazer, e a gente pode, por elas, já pensar em tudo, em todas as nossas ações ao longo da aplicabilidade dessas sequências, né? E aí elas são divididas em essenciais e de suporte. As habilidades essenciais da SA3, gente, olha só, são 2. Como eu falei nas outras formações, a gente às vezes tem que aprender a ler a habilidade, até o código dela tem um porquê, tem uma razão. Esse código aí, vocês estão vendo em azul? EF09LP. Então, EF é porque ensino fundamental, 09, ela é especificamente para o 9º ano de língua portuguesa, certo? Então, no 9º ano, os alunos deverão analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias falsas nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte, data, local da publicação, autoria, URL, que é o endereço lá da rede, comparação de diferentes fontes, consultas a sites de curadoria que atestam a fidedignidade de fatos relacionados. Isso daí a gente vai trabalhar com os alunos no 9º ano. Você pensa, nossa, isso daí é enorme, é um objetivo enorme que a gente tem para traçar. E como que a gente vai fazer isso em 8 aulas, né? Bom, as habilidades de suporte são aquelas que vão afunilar para a gente, elas vão direcionar qual é o trabalho que a gente vai ter com essas habilidades essenciais, tá bom? Então, olha só, nessa sequência de aprendizagens 3, a gente tem 5 habilidades de suporte. E aí você fala, ai, professora, muita coisa, mas vale a pena a gente ler aqui? Eu vou até colocar aqui para eu ler mais fácil. Vale a pena a gente ler, a gente acompanhar, porque lendo as habilidades de suporte, a gente já entende qual será o desenho da sequência, tá bom? Então, olha só, leitura do código ali que está em azul.
EF, que é ensino fundamental, e agora a gente tem 6, 9. Isso significa que vai do sexto ao nono, e é de língua portuguesa. Então, olha só, né, gente? As que a gente vai falar a partir de agora são todas habilidades que a gente pode usar, aliás, que a gente pode encontrar nos planejamentos do sexto ao nono ano. Então, a gente vê aí que a gente vai recuperar e, por conta das habilidades essenciais, a gente vai aprofundar. Tá bom? Bora lá! Comparar com a ajuda do professor conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros / imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. Olha só que legal, ele vai comparar e depois ele vai identificar erros. São duas ações bem legais. Depois, selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas, que sejam elas impressas, digitais, orais, etc., avaliando a quantidade e a qualidade e a utilidade dessas fontes e organizar esquematicamente, com a ajuda do seu professor, as informações necessárias sem excedê-las, com ou sem apoio de ferramentas digitais em quadros, tabelas ou gráficos. Olha só, né, gente? A gente vê aí, só por essas duas, o quão o ensino híbrido já faz parte, né? Até dentro das habilidades, a gente já prevê que a gente vai usar diversas maneiras, tanto remoto quanto presencial, a gente tem coisa para trabalhar aqui com nossos alunos. Continuando, tem mais 3 habilidades de suporte. E olha lá novamente, gente. A gente tem ali em azul código, ensino fundamental 6, 9, ou seja, todas essas habilidades são pertencentes tanto ao sexto quanto ao nono. E aí, tem professor que falava quando a gente dava as aulas no centro de mídias, mas essa habilidade estava na aula da professora Dani no sexto. Sim, porque a gente vai recuperar alguma coisa que era do sexto que vem sendo carregada, porque é uma habilidade que vai ser desenvolvida do sexto ao nono, vocês entendem? Porque às vezes as aulas repetem as habilidades, mas a forma como a gente vai colocá-las, vai aplicá-las é diferente. Por quê? Por conta muitas vezes, até da habilidade essencial. Então, bora lá. Olha, eu vou terminar aqui. As habilidades de suporte, as últimas 3 são identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates, e aí pode ser por TV, sala de aula, redes sociais, entre outros, e se posicionar frente a eles. Né? Essa daí nem é especificamente sobre notícias falsas, mas já indica um caminho que a gente vai fazer. Aí no final, produzir notícias para rádios, TV ou vídeos noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, blogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global, e textos orais de apreciação e opinião, orientando-se por roteiro, gente. Escrita de roteiro, contexto de produção e depois rádio. Olha só, texto na oralidade. Por fim, revisar / editar o texto produzido, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, à mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos fala das semioses, formatação adequada, ferramentas de edição. Olha só como é extensa esse conjunto de habilidades, mas indica para a gente que na aplicabilidade dessa sequência a gente tem um produto final, né? E a gente percebe que nesse produto final o aluno provavelmente será protagonista. Por quê? Olha só, continuando aí, olha, professor Carlos, beleza? Está participando bastante aqui. Olha, você tem o material? Muito bem. Eu não estou com o meu aqui, eu esqueci. Aí hoje de manhã eu estava lá na minha escola, falei, deixa eu pegar um para eu poder usar na apresentação, e não tinha mais do nono ano, gente. E os professores falaram isso. Não sobrou nem para mim, tem professor que não conseguiu pegar. Então, né, estou aqui me guiando, até estou com o material aberto se precisar.
mas lá na página 228, que não é no caderno do aluno, professor Carlos, mas no material do professor, mundo virtual tem que ser bem trabalhado. Tem, por isso a importância de falar das fake news. Não é, professor Gilmar? Olha só, continuando o panorama da sequência, lá na página 228 do caderno do aluno, aliás, caderno do professor, não do aluno, no do professor, na mesma página, depois das habilidades, a gente tem aí o quadro com aula e o título de cada uma. Ó, a gente já vai entender o caminho, tá? Primeiro vai falar sobre o que é fake news, depois as consequências das fake news, características das fake news, a circulação de fake news. Aí na aula 5, os alunos serão detetives, eles vão buscar fake news. Na aula 6, por favor, não divulguem fake news, acho que vai se conscientizar, né? E nas aulas 7 e 8, os alunos vão produzir um podcast com o nome, cujo nome será De Olho nas Fake News. Então, em todas as aulas, eles vão falar desse objeto de conhecimento, né? Antigamente a gente falava, gente, conteúdo. Agora a gente fala objeto de conhecimento, né? Depois da BNCC, a gente foi dando novos nomes aos bois. Então, objeto de conhecimento aqui em questão é fake news. Perceberam aí que ela se faz presente, mas em cada uma dessas aulas a gente vai tratar desse objeto de uma forma diferente, tá bom? Oi, Cleide, tudo bem? Olha, o professor Rafael já começou a trabalhar com fake news, muito bem. Já tem bastante resultados? Olha, então eu estava vendo sobre fake news, eu estava, gente, vendo que o Brasil ainda, estou falando da Covid-19, né, pensando em Covid-19, de tantas fake news que criaram, que né, vieram à tona por conta desse tema, a Organização Mundial da Saúde foi lá reprimindo vários órgãos, vários países, e eles colocaram lá, não sei onde que eu vi essa reportagem, mas está lá que o Brasil ainda não seguiu os protocolos, ainda tem muita fake news sobre Covid. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar com os alunos. E aí a gente trabalha com eles, não numa aprendizagem passiva. Se vocês forem pegar lá sequência de atividades 3, pensem em trabalhar numa metodologia de aprendizagem ativa. Olha só, para a gente poder pensar nisso, o que a gente tem que considerar? Que os estudantes são agentes centrais do processo de aprendizagem. Eles são, sim, eles são o centro. A gente vai só, né, ficar como mediador ali, de observador, tá bom? Os interesses, necessidades e dificuldades dos estudantes devem ser levados em consideração. A gente vai falar sobre fake news o tempo inteiro, mas se aparecer um novo assunto, a gente, né, abarca, porque a gente precisa entender as necessidades dos nossos estudantes. Múltiplas formas de aprender. Olha o item 3 ali. Múltiplas formas, gente. Isso daí é muito importante a gente sempre bater nessa tecla. Eu tenho um aluno que ele é mais visual. Ele vai copiar e quando ele vai colocar aquilo no caderno ou fazer o resumo dele ali, ele fixa melhor ou ele aprende melhor. E tem outros alunos que ouvem, né? É pelo sinestésico. Então, são múltiplas formas que a gente tem ali sempre sala muito heterogênea, né? Contextualização do saber e engajamento, né? Lá dentro da sequência de atividades 3, a gente vai ter fake news 3, né, de atividades do 9º ano, da aprender sempre, como sempre, aprender sempre, de modo a reconhecer como elas estimulam a ação produtiva do estudante. De manhã eu falei isso, professores estavam no chat, participaram comigo, né? Que eu estava contando, eu sou professora assim como vocês, né, gente? Vocês me viram lá no centro de mídias, quando eu saí, eu voltei para a sala de aula, né? Estou aqui com vocês, mas eu estou na sala de aula, né? Com o meu cargo de professora, e abri o Google Classroom e tal, e estou com as minhas turmas, fizemos aquela a sincronização, apareceram lá os meus 30 alunos, a lista bonitinho, e eu fui lá, já coloquei atividade e tal, eu bora lá. Agora, primeira que eu já dei é para que eles produzam. Vamos fazer uma relação disso com aquilo outro, tem um meme, nanana, bem legal. E eu tenho o terceiro EM.
E aí, dos 30, 7 entregaram, sendo que 4 entregaram no prazo e 3 com atraso. A gente vê, caramba, se a gente ficar esperando, né, que eles produzam, o que a gente tem que fazer, né? Essa é a nossa questão. Eu sempre parto assim, gente. Se a gente começou e tem os 7, eu penso que na próxima eu vou ter 14, depois eu vou ter 21 e daqui a pouco eu tenho uns 30, entendeu? Se eu ficar esperando que a ação produtiva venha de todos os 30 agora nesse primeiro momento, ainda mais nesse primeiro bimestre, né? Não terei. A primeira vez que eu encontrei com os alunos, eu fiz atividade de acolhimento, eu já perguntei que nota você se dá ao estudante que foi no ano de 2020, nesse contexto híbrido. E aí eles foram se dando notas, né? 2, 3, 0, eles foram compartilhando. Eu falei, vamos mudar, vamos reagir. Eu estou, de verdade, entregando isso, muita produção na mão deles, porque eu quero que eles entendam que a gente não vai ficar jogando muitas coisas, mas que eu espero deles também. Então, assim, eu acho que o nosso papo aqui tem tudo a ver com o que eu estou vivendo e o que vocês estão vivendo também, não é, gente? Os estudantes, ano passado, estavam muito passivos, eu acho. Agora eles têm que produzir. Então, esse papo de hoje é muito bom. Vamos ver aqui a análise. Olha lá, é a nossa realidade, né? Para vocês a gente tem que falar, né? E a gente tem que pensar que estamos num momento de formação para refletir até nisso, né? Para refletir nessas coisas que acontecem com a gente, né? Eu penso que de 30, 7 produziram, eu já tive uma ação produtiva ali daquela turma. Eu já fui para o meu mural, eu já coloquei, galera, 7 alunos me entregaram. Aí eu fiz a devolutiva bonitinho para cada um e depois vou engajando, vou engajando. Então, gente, a gente aos pouquinhos vai chegar lá. A gente está no primeiro bimestre, né? E, bom, vamos lá, vamos fazer a análise do encadeamento das atividades e sistematização. Olha lá, a atividade que eu selecionei para a gente pensar na aprendizagem ativa é a aula 2, consequências das fake news. Nessa, tá vendo, gente? Olha, aí eu digitei porque se eu fosse copiar e colar lá do material, ia ficar bem pequenininho. Então, eu peguei, né, o objetivo da aula, para vocês entenderem, que eles vão pesquisar na internet ou em outras fontes, a partir de critérios de busca que estão aqui embaixo. E aí eles vão pensar sobre situações em que as pessoas foram vítimas de fake news. Então, eles vão pesquisar 2 notícias sobre pessoas que foram vitimizadas a partir da divulgação de fake news. Então, tem que ser, né, algo que foi veiculado, aí, amplamente veiculado. Eles vão jogar lá. Nós, no contexto híbrido, a gente pode até direcionar, olha, joga no Google isso, vítima de fake news, joga um caso tal, né? Porque no caderno do professor tem alguns direcionamentos, gente, tem orientações lá no caderno do professor. E aí, depois que eles pesquisarem, eles vão ter que preencher o quadro. Na letra A, ali do lado, eles vão falar sobre a fonte da notícia, depois a autoria, se tem uma autoria, que algumas não têm, o veículo de circulação, se é revista, jornal, né? Blog e tal. Depois, conferência da notícia em outros sites. Aí eles viram uma notícia. Será que em outro lugar essa notícia também foi veiculada? E vão preencher o quadro. Passando. Bom, gente, pensando nessa atividade, eu pergunto a vocês, como essa aula 2, proposta na sequência de atividades 3 do nono ano, direciona o estudante à reflexão e construção dos saberes, à participação ativa e ao engajamento no processo de aprendizagem? Olha, vamos responder no chat? Agora, eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou aqui olhando o chat, tá? Vamos lá. Letra A, B ou C? Letra A. A atividade propõe pesquisa e verificação de sites na internet para que o estudante reflita sobre a influência das fake news. B. A atividade propõe que o estudante, a partir do seu conhecimento sobre fake news, elabore um texto que auxilie no combate a elas. Ou a atividade propõe que o estudante preencha aquela tabela com conceitos que foram antes memorizados, provavelmente na aula 1, reproduzindo os saberes que já alcançaram sobre isso, né? Edson, e aí? E aí, Edson? Mônica, o chat já começou a bombar. Já estão algumas pessoas respondendo.
Gente, o chat tem que ferver, como eu falava lá. Olha, já estamos em 155 professores comigo e o Edson, 157 professores aqui, gente. Bora lá. Letra A, é? Vocês estão achando que é letra A. Letra A de autonomia, A de aprendizagem ativa, a Carol Cocá saiu. Olha que legal. Cadê a participação dos meus professores? Vamos agitar o chat, gente. Olha, quem tá aí com o celular ao lado aí, paradinho, manda um A lá, coloca A, porque tá sendo unânime, né, Edson? Sim, sendo unânime. E de manhã teve um professor que respondeu A de acarajé. Ai, verdade. Nossa, aí me deu fome. Aí vai me dar mais fome agora. A de quê, gente? Bora lá. Ah, eu gosto de participar, eu gosto de fazer vocês escreverem. Porque a gente tá falando de aprendizagem ativa, né, gente? A de quê? A de quê? Olha lá. Professora Juliana, Elaine, Amanda, Sônia, Bruna, aí a Francisca e os professores Carlos. Ai, só tô vendo o professor Carlos. Resta tudo mulherada, né? A de você está induzindo a letra A. Ó, sistematização, professores, na tela. Gente, a resposta certa é aí, letra A. Olha só. Aliás, vou ler novamente, né? A atividade propõe pesquisa e verificação de sites na internet para que o estudante reflita. E aí, ó, deixa eu só tirar a prova, né? Na letra B, eu também tenho ali uma aprendizagem ativa, porque ele vai elaborar um texto próprio, próprio punho das suas próprias ideias, que auxilie no combate, ou seja, que ajude uma galera aí a combater essas fake news. É aprendizagem ativa, porém não é o que estava naquela. Naquela eles iriam pesquisar. Aquilo era o objetivo da aula, né, gente? Vocês perceberam? E na C, quando a gente fala para ele preencher a tabela com conceitos que foram, aí você fala, ele está preenchendo e tal. Só que eu estou falando de conceitos que eu memorizei. Igual quando, né, eu ensino alguma regra gramatical e ele não investigou, ele não criou ali nada, né? As coisas já estão pré-estabelecidas, então ele não está ativo, não é o protagonista da sua aprendizagem. Então, note que lá na alternativa A, gente, os alunos não irão pesquisar uma fake news. É isso aí, a professora Rafael colocou. O próprio objetivo não é produzir, mas sim pesquisar. O professor Carlos ficou na dúvida com a B, porque a B, professor Carlos, também se refere à aprendizagem ativa, só que ela não é daquela aula em si. Ela vem em outras aulas, tá bom? Eu coloquei para confundir. Nessa, o que eu achei interessante da gente pontuar é que eles vão pesquisar sobre vítimas das fake news, eles não vão pesquisar só sobre uma, mas eles vão pensar nessas vítimas. E aí também, né, a partir desse movimento, verificar se a informação obtida é verídica. E aí eu sempre puxo o gancho aí, galera. Você já foi vítima de fake news? Não, professora, eu nunca fui parar num site, nunca fui parar aqui na internet, tal. Às vezes tem aquele caso, em toda escola tem, né, gente? Aquele caso do aluno que vai lá e ficou muito famosão porque todo mundo viralizou. Na minha escola já teve vários vídeos assim intrigantes que, né, viralizaram entre eles. Tem sempre algum caso, mas a gente pode falar, né, que as fake news acontecem com a gente também, aqui nos nossos contextos, no contexto deles. E como que é ser vítima de uma fake news? A partir dos casos que eles vão pesquisar, a gente pode levantar esses questionamentos, né? Acho super interessante. E aí, a gente sempre fala e dá uma dica, né? A gente sempre fala da aula e dá uma dica se vocês quiserem complementar, principalmente nesse contexto que a gente está, remoto e presencial, mas a gente tem muita aula ainda para postar no Classroom, muita atividade para colocar lá. Pensando em estudante engajado, gente, a gente pode motivar os alunos para a criação de um texto que descreva as medidas que eles tomaram para verificar as fontes das notícias, né? E aí tem uma aula que está lá no repositório, que foi uma aula que eu preparei lá no passado, acho que foi no comecinho de junho, no Centro de Mídias. O título é Fuja das Fake News. Lá no minuto 19,
dessa aula que está no YouTube, eu explico sobre esse texto, eu vou ler esse texto. Mas se você não quiser ver aula no YouTube, não precisa não, gente, não precisa. Vocês podem ir lá nesse link aqui. E depois que vocês baixarem esse PPT, copia e cola lá no seu Google, procura esse PowerPoint, gente, trabalha com ele se vocês forem dar aula no Meet e tal. Trabalha essa aula, porque a gente vai recuperar alguma coisa e vai se aprofundar também. E lá eu pontuei bem como verificar cada uma dessas fontes e tal, e vocês podem usar esse PPT aí nas aulas, tá bom? Olha, eu vou passando aqui para uma próxima análise, um próximo exercício. Olha aí, galera, aqui. A atividade é da aula 6 agora. E a aula 6 se chama Não Divulguem Fake News. O objetivo dessa aula é elaborar dicas e sugestões para evitar a disseminação de fake news. Tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, né? Eles podem criar um texto, uma coisa, e é isso que eles vão fazer. Elaborar dicas e sugestões. Olha só, aqui a gente tem um texto, tá bem pequenininho, então coloquei o resumo no quadro ao lado. Eles vão ter a atividade 1, tá assim, leia o texto e em seguida responda as questões. Nesse texto, que se chama Dicas para não compartilhar fake news, vai falar sobre quando eles encontram notícias sem fonte, notícias em tom pejorativo, que é indicativo para mentira, que eles têm que prestar bastante atenção na data, que às vezes vem umas datas super desconexas, e depois utilizar o Google para checar, porque a gente pode comparar uma coisa com a outra, né? Na aula 6, nesse objetivo aí, eles vão ter que sistematizar lá, aliás, responder em forma de quadro. Olha que interessante. De forma resumida, quais são as dicas e sugestões apresentadas e quais são as ações que as pessoas devem fazer. Aí, olha só, lá tinha uma dica, né? Verificar a fonte. Quais são as ações? A fonte a gente verifica no próprio site, ou a gente verifica lá na URL. Depois tinha uma outra dica, né? Checar a data. Onde a gente, porventura, pode achar a data de uma notícia dentro de um site. E aí vocês vão pedir para eles colocarem as ações que eles tiveram para isso. E aí eles podem criar outras dicas e outras ações. Por isso que eu indiquei lá aquela aula lá do repositório, porque a gente pode dar aquele famoso empurrãozinho, ajudar, né, os alunos e usar aqueles slides lá para a gente ter mais dicas, mais suporte, né? Para eles entenderem como que eles vão identificar essas fake news. A reflexão que eu faço com vocês agora, gente, é a seguinte, ó. Essas dicas, acompanhadas das indicações sobre as ações que as pessoas devem fazer para reduzir a propagação das fake news, elas merecem ser viralizadas, hein? Respondam para mim sim ou não, hein, gente? Elas merecem ser viralizadas? E aí a gente vai e faz uma nova discussão com esses alunos. O que é viralizar, né? Como que a gente pega, aprende uma coisa na escola e viraliza? Viraliza com quem? Qual é o nosso público-alvo para viralizar fake news ou dicas e ações sobre como reduzir a propagação? Tem alguém vivo no chat para falar para mim se sim ou não? Aê, professor Carlos, professora Ana, Edson, eles estão participando aqui, olha lá. Sim, estão participando, sim. Gente, isso aí, gostei de ver. Afinal, será um bem comum, né, professor Carlos? E, gente, o que eu penso mais é deles viralizar, de eles viralizarem, o verbo viralizarem com os familiares. Porque eu acho que eu lembro muito, né, disso. Eu levando coisas, eu quando menina levando coisas para casa, falando, pai, é isso, pai, mãe, é isso. E às vezes, como era o meu caso quando eu era criança, meus pais não tinham escolaridade e eles aprendiam muito com a gente, que a gente carregava as informações para casa, né? Hoje, mesmo que tenha internet e tudo mais, a gente precisa mesmo assim ainda viralizar e falar para eles o que a gente aprende na escola é para ser disseminado, né? Aí, mais uma ideia para vocês, como explorar a SA3 no contexto remoto.
Ó, a partir do texto que eles escreveram, proveniente da pesquisa realizada na aula 2, ao chegar nas aulas 5 e 6, os estudantes podem transformar todo o conhecimento agregado numa ação ampla. Os alunos do nono ano podem viralizar algum tipo de cartaz por meio de suporte digital com informações básicas, além de divulgar o programa e o podcast. E aí, gente, eu não coloquei aqui porque tem os direitos autorais, eu não posso falar sobre isso, né? Mas tem um site, um aplicativo que a gente baixa, que a gente vai lá, né, e faz banner, cartaz digital, e que eu aprendi com os próprios alunos, e digo mais, foram alunos que eu conheci pelo Centro de Mídias, eles me ensinaram a usar. Começa com C, começa com CAN, termina com VA. Começa com CAN e termina com VA. Eu tive 2 alunos muito legais, muito fofinhos, o Vitor, que o estúdio dele, acho que é Vitor Inspira, e a Isa, que é a Estude com Isa, eles que me ajudaram. Professora, a gente pode criar e postar nas redes sociais. O que é isso? Como é que vocês fazem que fica tão bonitinho? E eles que foram me falando, me ensinando, achei muito legal. Hoje eu já sei fazer, porque eu fui aprendendo, aprendi mexendo, né? Mas de graça a gente consegue ter essas ferramentas e falar para os alunos, ó, vamos fazer um cartaz bonitinho e viralizar no WhatsApp aí, seus familiares. O que aconteceu? Surgiu efeito? Surtiu efeito? E utilizem aquele também para poder... Isso, vocês entenderam. E a gente pode também usar o Anchor, que é âncora em inglês, para montar o podcast, que lá tem musiquinha, você pode cortar os áudios, editar, colocar tudo bonitinho, montar um programa de rádio. Gente, olha, são 2 ferramentas gratuitas e que você vai lá, utiliza com seus alunos, fica muito legal o trabalho, viu? Em que eu aprendi com o pessoal lá no Centro de Vídeos. Bom, para a gente concluir, a gente tem que pensar assim, toda vez que a gente vai trabalhar a aprendizagem ativa e que o aluno vai ser o protagonista, a gente precisa fazer uma autoavaliação com ele, né? Então, vocês usem esse quadrinho e peçam para eles marcarem ali, né? Como eles se julgam em grupo. Eles tiveram participação ativa em todas as etapas? Individualmente, a contribuição deles foi significativa e o produto final é adequado à proposta que a gente teve ali na sequência. Eu amo fazer autoavaliação, gosto de ouvi-los, e aí eu vou jogando sempre a peteca para eles, né? Eles têm que entender o papel deles, que não é só ficar ali quietinho recebendo o professor, mas que eles também têm que colocar a mão na massa. E, bom, esse quadro aí dos momentos formativos, vocês viram com a professora Carol, né? Vocês viram com ela que a gente tem os 3 momentos, e eu vou explicar aqui para vocês bonitinho sobre esse slide final, que é o slide que fala do aprofundamento, né, gente, da SA3, porque é o roteiro formativo que vocês receberam aí da escola. E são as 3, porque aí deu uma desconfigurada, mas é 1, 2, 3, vocês têm 3 perguntas nesse roteiro, que vocês devem pensar juntos aí, a galera da escola. Ai, que legal, o professor Carlos falando que os alunos são demais. Ai, eu amo muito, eles são mesmo demais, aprendo muito, ainda mais essas ferramentas, né? Então, olha só, a gente tem aqui, primeiro, como promover o protagonismo dos estudantes a partir dessa sequência, gente? Quais estratégias podemos utilizar para engajá-los a participarem de forma ativa nas atividades propostas? A gente está falando de fake news, né? Disseminação de notícias falsas. Então, a gente sempre tem que fazê-los refletir sobre a adequação do conteúdo e da linguagem ao público-alvo, o compromisso com a verdade, a modalização do discurso. É tão bom quando a gente vai tratar de textos orais, falar de modalização, né? Que eu posso ter uma linguagem formal mais modalizada para aquele contexto em que eu utilize a função fática da linguagem para chamar o meu público, para eles ficarem comigo naquele programa, escutando do início ao fim, né? Os recursos comunicacionais para chamar a atenção, que é o que eu acabei de dizer, a organização das informações. Eu estou aqui conversando com vocês sobre estratégias, né, que vocês podem pensar juntamente com os professores aí para colocar bem bonitinho lá no planejamento. Olha só, 2, como oportunizar em sala de aula o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, do pensamento crítico, da resolução de problemas, etc. Gente, quais situações de aprendizagem nós podemos desenhar para que os estudantes sejam corresponsáveis pela construção do conhecimento? Quais situações a gente pode propiciar, né? A gente pode fazer
debates, a gente pode fazer discussão a partir de vídeos. Pontue isso, converse aí com seus pares. E no final, como avaliar no contexto remoto e híbrido sobre a ótica da aprendizagem ativa? Olha só, né? A gente falou sobre autoavaliação, mas a gente pode pensar também em quais evidências de aprendizagem podemos coletar ao longo do processo. Observem bem as aulas, como elas estão dispostas. A gente tem ali como coletar evidências, né? Em cada uma daquelas etapas, para a gente ver se a aplicabilidade daquelas habilidades estão acontecendo com sucesso. Quais instrumentos avaliativos podemos usar para verificar se ocorreu o desenvolvimento das habilidades essenciais e do suporte propostas, hein, gente? Olha só, tenta pensar sempre no desenho das habilidades e vocês vão entender que a gente tem vários instrumentinhos lá para evidenciar sim. Bom, olha só, 5h15, espero que vocês tenham entendido com a proposta lá do roteiro formativo, dessas 3 questões que vocês vão desenvolver depois nesse terceiro momento, tá bom? Na escola. E conte para nós aí o que você achou das formações, tá bom? Esse é o QR Code, ali do lado é o link. Esse link vai aparecer também logo após o encerramento do chat. Vocês vão clicar lá para fazer a avaliação e também para baixar o PowerPoint. E, inclusive, tem aí referência, gente. Lá no final tem uma que você clicando, cai um material gratuito. Esse daí da Unesco é gratuito para vocês terem material para trabalhar, desenvolver outras situações sobre esse objeto de conhecimento fake news. Tá bom, gente? Olha, pro Inês, muito obrigada pelo carinho. Vocês são demais, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nesta tarde, nesta formação. Estou muito feliz. Encerramos bem, Edson? Sim, sim. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram e agradecer a professora Mônica pela excelente apresentação e que tenham todos uma boa tarde. Gente, boa tarde. Até a próxima na SA4. Aí a gente continua se vendo. Essa aula vai lá para o YouTube, tá bom?